Oi, gente, eu sou o professor Zé Augusto. Estou aqui com o Bartô, que é o nosso mascote, né? Vamos ficar no podcast do professor. Inscreva-se, curte, vamos compartilhar e comentar. E vamos ao vídeo. Olá, amigos! Estamos em mais uma edição do nosso podcast do professor. Desta feita, nós estamos inaugurando um novo estúdio. E para inaugurar o novo estúdio, não poderia ter uma pessoa mais amiga que o Dr. Marcos Alves, que está aqui conosco. Ele que é o juiz de direito, nosso amigo, foi colega de magistério na Unipac e está hoje aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre justiça, sobre o juizado e sobre a sua vida também, como nos nossos podcasts, e incentivar os nossos alunos, incentivar a nossa juventude aí a estudar, que é isso que nós queremos. E mostrar essa época de Barbacena, né? Uma Barbacena nova, uma Barbacena que se faz justiça. Doutor Marcos, boa tarde, muito obrigado por estar participando aqui com a gente na estreia desse novo estúdio. É um grande prazer estar aqui. Da nossa Rádio 93 e da Corrida da Serra, que também transmite o nosso podcast. Doutor Marcos, eu queria que o senhor iniciasse um trabalho muito que o senhor faz com muito carinho, que é o juizado especial, que o senhor já levou para várias cidades aqui ao redor da comarca, que é o juizado especial, e como ele começou lá atrás, como o juizado das pequenas causas, e como ele foi crescendo, e como ele atende bem as pessoas, sobretudo sem burocracia. Na verdade, hoje é chamado CEJUSC, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. E começou naquela época das pequenas causas se transformou em juizado de conciliação, o Poder Judiciário Mineiro sempre inovando, e depois virou então o tal dos CEJUSCs, né? Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que existe uma lei hoje de mediação. A política hoje do Poder Judiciário é conciliar. A todo momento, o magistrado deve conciliar, porque a sentença... E em tese aí é gratuito. Tudo gratuito, essa questão do ser justo. Tudo gratuito. Não se paga nada, né? Nada. Pode talvez a pessoa, se tiver acompanhado de advogado... Sim, né? a opção dela. É a opção dela, mas ela pode ir lá fazer a queixa. Então... Nós vamos falar da inauguração de uma ainda hoje aí que vai... Antigamente a BIA, lá, o juiz de paz, né? O juiz de paz tudo resolvia. Mas passou o tempo, virou o juizado de pequenas causas, veio o juizado especial, que é diferente, né? O juizado especial, nós temos dois juízes aqui, mas temos o CEJUSC. E o CEJUSC, o que acontece? Você pode abrir CEJUSC em outras localidades. Por exemplo, nós temos aqui em Barbacena do Fora, mas nós temos também hoje, já inaugurados, lá em Senhora dos Remédios, temos em Santa Bárbara do Tugúrio, temos em Santa Rita de Bitipoca, entre outros. Remédios. E agora estamos até com um inédito, né, em Barbacena, que é inédito porque é um convênio entre o Poder Judiciário, o município, o prefeito municipal, né, e o legislativo, que é a Câmara Municipal. E vai funcionar, está já começando a funcionar, já foi feito assinado o convênio, lá na Câmara Municipal. E nós queremos trazer para ali essas questões envolvendo a área administrativa. Por exemplo, executivos fiscais. Muita gente às vezes quer pagar. Então seria uma maneira de fazer uma lei, tipo, né, uma lei de anistiar, por exemplo, um juros, alguma coisa assim, e fazer através do CEJUSC. Outra coisa também é a própria, as relações de administração com as pessoas. E muito importante agora, né, que existem muitos imóveis, milhares de imóveis em Barbacena, que precisam regularizar. E vem o REURB. Nós tivemos uma reunião então com o prefeito, com a Câmara, para falar sobre o REURB, e o CEJUSC vai ter um papel importantíssimo nisso. Mas o mais importante mesmo é o espírito da conciliação. E os conciliadores também são voluntários?
funciona da seguinte forma. Lá nós temos, né, tem alguns estagiários, servidor, pagos, né, pelo Poder Judiciário Mineiro. Mas temos também os voluntários. Mas importante também destacar é que nós temos os cursos de mediação e conciliação. Mediação seria, por exemplo, o formado em direito. O conciliador poderia ser o estudante. Nós, aliás, nós fizemos algum tempo atrás, quando eu fui professor da Unipac, alguns cursos de conciliação. E aquilo vale até hoje. Aliás, também é importante destacar que tem conciliadora daquela época que hoje é juiz de direito. Então, isso é muito importante tentar mostrar, tanto para os alunos, tanto quanto para a população, a importância da conciliação. Isso aí, em toda a minha audiência, eu falo, olha, o melhor que tem é conciliar. Por quê? A conciliação termina rápido. Não é, e o ser justo é importante também, não é processo assim judicial, é um tipo de um procedimento, e que não é aquele processo cheio de coisa, pagar taxa e tal, isso aqui, não. Convida a pessoa para ir lá e tentar fazer um acordo. E tem a validade judicial quando se fecha... Quando o juiz homologa, aí, neste caso, vale como um título executivo. Por exemplo, hoje nós temos lá diversos pedidos, né, que a gente tentando fazer acordo, divórcio, né, pensão alimentícia, contra bancos, tudo. Aliás, tudo que é possível conciliar pode ir no ser justo. Telefone, celular, o que acontece? Eu, por exemplo, vou falar de mim agora, a quantidade de processos, quer dizer, a população não sabe. Mas hoje eu estou com mais ou menos 5 mil processos. Eu já tive 12 mil. 5 mil processos. Então você não dorme direito, não acorda direito pensando naquela quantidade de processos. O Sejusc, o que ele faz? Ele talvez em 45 dias a 60 dias ele resolve o problema que leva anos. Que levaria anos. Hoje eu fiz uma audiência que já está há 5 anos já. 5. Eu fico pensando na angústia daquelas partes, aquela angústia que ele vive. Coisa que poderia resolver numa conciliação. A gente consegue muita conciliação quando eu faço, né? Mas isso é que tem que destacar, a mediação, conciliação. Hoje, o Poder Judiciário, ele pensa só nisso. As faculdades, ao invés de ficar só ensinando, vamos ajuizar uma ação, não, deveria falar, não, vamos tentar conciliar. E aí vem esses órgãos, né, esses judiciais, que é consumidor.gov, que é o PROCON, que são ótimos também, né? São ótimos, né? E tem também o Sejusc, que aí está ligado ao Poder Judiciário, certo? Isso é muito importante. Quando, nas faculdades aí, esses atendimentos também é parceria com o Sejusc? Pode ser feito. Pode, por exemplo, nas faculdades, aliás, seria salutar, né? Que a faculdade, por exemplo, ter um centro, ter uma sala para fazer. Por exemplo, vamos dizer que a faculdade está muito fora do centro, mas lá tem demandas. Aí poderia essa faculdade ter um local lá, inclusive para os alunos aprenderem o que é uma conciliação, né? Porque conciliar, não é só chegar lá e falar assim, tem acordo? Vocês sabem que, né, quem está me ouvindo. É o que o senhor falou, também não precisa ser advogado. Vocês já fizeram, muitos aqui já participaram da audiência, e às vezes o estagiário fala assim, tem acordo? Não é isso. Que atrás, às vezes, de uma conciliação, atrás de uma demanda, tem questões que não estão dentro do processo, questões familiares, questões de vizinhança, igual fala, às vezes, questões de ódio, né, de rancor, e a gente tem que tentar ali fazer essas partes, pensar no bem, né, que é a conciliação, né, pensar no bem maior. O senhor está fazendo isso há muito tempo. Aqui em Barbacena já pegou... Muitos anos. Barbacena pegou... Barbacena é uma das cidades, é uma das comarcas com mais um índice de acordos em Sejusc, que é uma das maiores atividades de Minas Gerais. Não é uma média comarca, mas é uma das maiores hoje. E a gente cada dia mais querendo mais. O próprio advogado, às vezes o cliente procura o advogado e também vai ali, ele vai lá também. Os advogados. Os advogados. Porque no começo houve uma crise muito grande com o advogado, com a AB, com a IPD. Chegou a acontecer isso. Porque os advogados. Depois voltaram que era uma coisa boa.
entendiam que poderia prejudicá-los, né? Mas não, pelo contrário, a maioria, por exemplo, contra uma empresa, contra um banco, logicamente aquele banco vem junto com o advogado. Então os advogados hoje perceberam que no Sejusc, primeiro no Sejusc, é muito melhor talvez de entrar com uma ação. Aí se não der certo o Sejusc, né, que é tentar conciliar ali, aí sim ele ajuiza uma ação. Porque no Sejusc não se ajuiza uma ação, ele vai lá, é um procedimento, tem número, tudo e tal, mas é um procedimento. Só se não der acordo, não termina. E aproveitando então, tem que falar também sobre uma questão nova, que é o subendividamento. Tem pessoas que se endividaram em vários bancos. Existe hoje uma lei que a pessoa pode, por exemplo, pedir um acordo, pode até ajuizar uma ação, mas está dando certo os acordos do fórum. Entrar com um pedido contra todos aqueles credores, para tentar o seguinte: olha, eu recebo 2.000, eu estou pagando 1.800, eu quero que reduza isso, por exemplo, a 900. Aí a gente consegue fazer um acordo entre aqueles bancos, telefônicos e tudo, para reduzir o valor. Isso é coisa nova, é muita gente que está com subendividamento, poderia procurar dar, certo? Então, o que nós temos de mais novo aí, assim, o Sejusc, é essa questão do subendividamento, a questão do REUB, que nós estamos tratando com o prefeito e a Câmara, para a gente tentar resolver esses imóveis, são milhares aqui em Barbacena, que precisa ser regularizado, porque é uma questão de cidadania, questão de dignidade, a pessoa quer ter um título. A pessoa quer ter um título na mão, dizendo, eu sou... E aqui tinha muito terreno estadual, e a pessoa entrou lá, as prefeituras fizeram os loteamentos, a verdade é essa, deram ali e a pessoa simplesmente tem uma documentação oficial de verdade. Isso, o terreno continua sendo do Estado e não é da pessoa, ela não pode vender, né? Faz aqueles contratos de venda. E aí pode, por exemplo, entra com o uso capião. Mas o uso capião, se for esse judicial, demora, tem que pagar também e tal. Se for judicial, hoje nós estamos agora, acabei de fazer uma audiência agora de uso capião. Mas o uso capião ele pode ter no terreno do Estado também? Não, aí não. Terreno da prefeitura, por exemplo, não, mas você pode conceder não o domínio, você pode conceder a posse. E aí depois eles vão lá e resolvem, tira a folha e tal. Mas olha só a questão de uso capião. Demora, gente. Demora 2 anos, 3 anos no uso capião. Talvez no REUB, que aí tem que entrar o município, o prefeito tem que entrar junto e tal. São aqueles loteamentos feitos irregulares, por exemplo. Entendeu? Não tem sentido, por exemplo, o prefeito ele não pode, assaltar uma rua se o loteamento é regular. Mas através do REUB, se houver, por exemplo, uma audiência pública, conversar, Ministério Público junto, concorde e tal, isso, aquilo, chama o antigo, o que fez loteamento, talvez ele participe com alguma coisa, a própria população ajuda, aí, regularizando, tem condições, por exemplo, do prefeito calçar, às vezes, uma rua que não pode ser calçada. Então, muitas vezes não é feito porque... nós temos loteamentos irregulares que foram fazendo, não foram interditados. Nós temos loteamento interditado, que não pode vender nada. E aí? A população sofre, ela não fica sem um documento dizendo, eu sou dono, eu quero participar, eu quero comprar, por exemplo, a prazo e colocar aquele documento. Isso é questão de dignidade, questão de cidadania, entendeu? E a gente tem, né? O dado do Sejusc, nós estamos pensando nisso, o prefeito está pensando nisso, o presidente da Câmara, todos nós estamos pensando em tentar regularizar. Existem leis sobre isso hoje. E, logicamente, eu falo sempre, tem que ter boa vontade. Eu tenho. Eu sempre falaria, tudo que fala, vamos falar sobre o Sejusc, eu estou lá, vamos lá falar. O pessoal todo, ele experiente, todo capacitado. A capacitação é feita pelo Tribunal de Justiça. Entendeu? É interessante, sim. Uma coisa muito boa. Eu vou, assim, mudar no assunto, mas é o mesmo assunto. Primeira vez que eu convidei o senhor aqui, nós estávamos com aqueles problemas na escola. O senhor também fez uma campanha para as escolas, para os estudantes. Eu acho isso muito interessante também, o senhor colocar... isso aí nós participamos justamente com o Sejusc. Inclusive a placa que nós está lá, que a gente leva nas escolas, tem escrito paz. A palavra paz em destaque.
Em cima está lá, Centro Judiciário, Solução de Conflitos e Cidadania, né? Através do Sejusc, então, a gente tentando levar a paz para as escolas, mostrando para os alunos, ainda pequenininhos às vezes, né? O que é a paz das escolas. Por quê? Tiveram aquelas questões aí, né, de bullying, né? E a gente leva, então, faz uma palestra na escola mostrando a dignidade, mostrando que a pessoa tem, né, não pode, às vezes uma criança faz bullying com o outro, e é o gordinho, é o magrinho. Isso prejudica muito. É o que tem um problema de visão, vai 4 olhos. Eu, juiz de direito hoje, mas já sofri bullying. Né? E às vezes por pessoas que não deveriam praticar o bullying, nem criança não era, mas eu já sofri. Né? Porque eu sempre falo, né? A pessoa às vezes, por causa de ter um defeito qualquer, às vezes por causa da pobreza, e não tem às vezes sapato e acaba sofrendo bullying. E isso é muito ruim, porque a pessoa não sabe o que aquela pessoa também vai ser amanhã. Porque Deus é em cima de tudo mesmo, né? Então vai andar. Então foi um sucesso nas escolas, seu ainda está sendo sucesso. Nós já fizemos umas 4 ou 5 escolas. E estão à disposição. Todo diretor que estiver escutando pode pedir, eu vou lá fazer palestra, vai o pessoal do Sejusc, a Polícia Militar a Polícia Militar envia lá um tenente e tal para falar sobre o trabalho da Polícia Militar, porque as pessoas têm medo, às vezes, de procurar o policial militar para resolver uma situação. Né? E é errado, porque poderia procurar o policial militar. O policial militar ele é amigo. Então a gente está tentando mostrar também para os meninos isso, que o policial militar está fazendo a parte dele, né? E ele é um amigo ali. E ele também pode trazer essa parte nas escolas, não só fazer aquela, como ele fala? Proerd? Vigilante, né? Ali, fica olhando, né? Os bandidos, o sujeito e tal. Não, mas não é só isso não, é mostrar que a paz é importante. Tanto que o Proerd, né? Que é o projeto antidrogas, né? Que foi implantado, é um sucesso, né? Vem há muitos anos, leva o mascote da polícia, vai quebrando ali com os alunos para acontecer isso, né? Tem muitos projetos bons, né? O Poder Judiciário tem, né? Agora nós vamos tentar nós fizemos há algum tempo, aquele casamento coletivo, né? Que foi importante, porque aquele com a Defensoria Pública foi junto com o Sejusc. Porque existem casais que não têm condições, às vezes, de pagar e tudo. Nós conseguimos, então, junto ao Ministério Público e tal, para poder fazer um processo mais rápido, e também junto aos católicos não pagar nada, né? Agora nós estamos com um outro que seria a questão dos homoafetivos, né? Nós estamos também, né? E agora nós estamos entrando com um novo projeto, que é a mudança de nome. Porque a pessoa ela pode fazer a mudança de nome uma outra vez. E agora, ontem, nós fomos convidados pela Defensoria Pública para a gente também fazer isso através do Sejusc. Ou seja, o pessoal vai na Defensoria Pública, faz um pedido e vai ser apresentado em cada documentação e tal, para mudança de nome. E nós vamos homologar no Sejusc. Homologando, aí pode ser mudado o nome no cartório. E nós queremos fazer tudo de graça, sem pagar nada, inclusive no cartório. Gente, para quem está chegando agora pela rádio, nós estamos aqui conversando com o Dr. Marcos Alves de Andrade, ele que é o diretor-geral, né, do Fórum de Barbacena e também é o diretor do Sejusc, que é o que nós estabelecemos mais aqui a conversa. Mas, doutor Marcos, nós aqui nos programas perguntamos também por que o senhor quis ser advogado. O senhor sempre quis a carreira, o senhor já foi delegado, né? Mas o senhor sempre quis a carreira, essa era a carreira que o senhor queria, ou fica na dúvida? Porque o aluno hoje em dia, o adolescente hoje em dia, fica muito em dúvida qual carreira. Às vezes fica mudando muito no primeiro Na verdade, eu fui para São Paulo morar com minha irmã, porque eu tinha que continuar os estudos, não tinha condição financeira. Morava em uma cidade pequena, que é Vizinho de Passo, então não tinha condição financeira de continuar o curso que geralmente era pago. Eu já tinha um ginásio. Aí eu resolvi ir para São Paulo, né? Eu fui para São Paulo e tal, naquela época, eu falei, o meu objetivo é estudar. Eu sempre falo com meus netos, filhos e tal, faz estudo é a base de tudo. E aí,
Fui para São Paulo com 15 anos, né? Precisei de autorização do juiz de menores na época. Eu fui conversar com o juiz, autorizaram a trabalhar, consegui emprego e consegui fazer datilografia e tal, mas precisava continuar estudando. Aí, mas aquela época tinha questão militar, né, dos 18 anos, voltei para o Juiz de Costa, toquei em banda de música, né? Toquei em banda de música. Quando eu fiz 18 anos, de novo São Paulo, de novo para agora, não, agora eu tenho que estudar e continuar meus estudos. Graças a Deus consegui um emprego numa multinacional boa, trabalhei lá como apontador de produção junto com o pessoal que fabrica, né? Depois faturista, depois supervisor de faturamento. E aí fui ser vendedor, olha só, promotor de vendas. E graças a Deus dava um bom dinheiro e tal, mas o meu objetivo ainda continuava sendo estudo. Na verdade, eu pensava em ser engenheiro eletrônico. Mas aí, em condições eu tinha que estudar o dia inteiro. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer direito. Eu vou fazer direito. Isso lá em 1980, eu vou fazer direito. Eu tenho 57 anos de trabalho registrado, algumas vezes em 2 lugares. Aí vou fazer direito, entendeu? Primeiro dia, eu falei, é disso mesmo, eu gostei e tal. E no primeiro dia eu disse, eu vou, em São Paulo. No primeiro dia eu falei, eu quero ser juiz de direito e lá em Minas Gerais. E aí, né, continuei trabalhando no privado, né, e tal. Quando foi em 1982, saí da empresa, agora eu vou para lá, montei um comércio para poder continuar estudando. Estudei na Unipac 2 anos para poder completar um prazo. Aí estudei na Unipac e tal, formei imediatamente. Vinha de Resende Costa para aqui? Eu vim de Resende Costa, às vezes deixava o carro em São Del Rey. São Del Rey pegava o ônibus, ia até Barroso tinha um carro estudante, vinha até aqui. Para voltar, ou ficava junto com meu irmão, mas como eu tinha que ir para lá, às vezes pedia carona no posto que tem lá na entrada, ficava ali pedindo carona ali. Consegui, graças a Deus, agradeço que os motoristas me deram carona naquela época, e pegava carona porque não tinha mais ônibus. Para chegar lá em São Del Rey, ainda pegar o carro, chegava em casa meia-noite e tal, né? E aí... Não é igual hoje, que tem essa frota toda, igual tem, de transporte, de van, de ônibus escolares. Isso. Naquela época não existia aí, isso. Já, né? Como estagiário já tinha, né? Meu irmão era advogado aqui, o Jardim, né? E a família dele toda advogada? Não, só tinha meu irmão advogado. Não. Mas a esposa foi minha aluna. As filhas foram minhas alunas. As filhas são advogadas. Aí eu resolvi, né? E já advogado, então como estagiário, depois como advogado, uns 2 anos. E aí resolvi fazer o concurso para delegado de polícia. Delegado de polícia. Passei no concurso, fui delegado de polícia, 5 anos. Mas no primeiro dia, aliás, quando eu fiz o concurso, me perguntaram, por que você quer ser delegado? Eu falei, eu quero ser, vou ser um ótimo delegado. E eu acredito que fui. Mas eu quero também galgar mais, eu quero chegar a juiz de direito. Porque o meu sonho era juiz de direito. E aí fui, né, como delegado de polícia, estudava muito. Se você quer ser alguém, alguma pessoa, tem que estudar. Estudar muito. Porque você ser juiz, ser alguma coisa assim, você tem que estudar muito. Um bom advogado, inclusive. Porque um bom advogado mesmo tem que estudar muito. E aí é que eu resolvi, então, lá, inclusive na prova oral, eu falei, olha, eu quero chegar até a juiz. E fui, né? Fiz o concurso depois para a magistratura. Não passei da primeira vez, meio ponto. Mas na segunda eu falei, agora eu passo. E tem que estudar. Então, gente, é isso. Tudo na vida, você quer ser alguma coisa, estuda muito. Eu sempre falo o seguinte, Deus ajuda quem cedo madruga. E eu sempre vou sempre trabalhar. O trabalho é tudo. Seja como juiz, seja como faxineiro, seja o que for. Mas desde que você trabalha e você está gostando da sua função, seja qual for, todas elas são dignificantes. E a demanda do fórum aqui é muito grande? O senhor falou da vara do Senhor. Muito grande. A comarca de Barbacena é considerada a comarca com mais extensão territorial de Minas Gerais. Nós temos aqui um município que está a 74 quilômetros. É por isso a importância de ser justo, porque nesse município nós estamos instalando o Sejus. Aí a pessoa pode ir lá no Sejus e tentar resolver aquilo. Porque ela teria que vir
talvez até enfrentar a estrada de terra, né, para vir até Barbacena. Então, isso é uma importância muito grande, essa questão. A demanda nossa é imensa. E depois da pandemia, né, sempre estou falando isso, porque na pandemia eu continuei trabalhando, eu trabalhava em casa, para falar a verdade, eu despachava mais do que agora. Porque eu ficava o dia inteiro contra aquilo, né, em casa. Mas depois da pandemia, parece que as ações se multiplicaram. Então está havendo uma demanda muito grande. Eu acabei de sair de fora, né, de fora agora para vir aqui, e lá, mas lotado ali no saguão, de pessoas para fazer audiência e tal, e gente como mudou, viu? Há um pouco tempo atrás, na pandemia, tudo vazio e tal, e agora tudo cheio. É por isso que nós vou voltar ainda falando sobre mediação e conciliação, porque o segredo do Poder Judiciário é conciliar, fazer mediação, eles querem. Doutor Marcos, e o novo fórum? Está em andamento, a construção? Como que está o andamento? O novo fórum, que vai ser excelente, né? Porque ali no nosso fórum já não comporta, o fórum do centro, ele é tombado, então também já não está comportando também. E o novo fórum, então, que foi uns tempos atrás aí, que foi até o doutor Dorgal, o desembargador Dorgal, Dorgal Andrade, ajudou muito, sabe? Né? Muito mesmo, porque ele foi na época que era o presidente lá, o Nelson Messias, o Dorgal me pedindo e tal, e a gente fazendo reuniões ainda da cidade do fórum. Eu vi algumas fotos do senhor, do Dorgal, das reportagens. Saiu, começou a fazer, né, naquele local ali no sanitário, teve um probleminha lá, tal, já está resolvido. Eu passei lá, eu acho que foi ontem, estou vendo lá muitas máquinas trabalhando. Eu acredito que no máximo em 2 anos, se Deus quiser, ele pode sair. E aí vai ser ótimo. Não é que ele pode colocar mais juízos, né, se for o caso, né, de necessidade, né? Porque nós temos 2 anos. Isso é com defasagem de juiz? Olha, é o que eu estou falando, é um problema sério. À medida que as tecnologias vão vindo, parece que é esquisito, sabe? As causas vão aumentando. Por exemplo, você não via falar antigamente que alguém ajuizava uma ação contra telefônica. Hoje tem telefônica. O tempo é uma das maiores, né? O dano moral, por exemplo, né? A ofensa, né, moral, naquele tempo ninguém fazia. Hoje não, hoje todo mundo procura o Poder Judiciário e tal. E como eu disse, às vezes a pessoa fala, minha causa está demorando. Mas é porque é muita coisa. É muita coisa, tanto criminal quanto civil. Como eu disse aqui, eu estou com 5.000 processos. Entra por mês, mais ou menos, né, só comigo, uns 200 por mês. Você vê só, 200 processos que vão ter que dar sentença. Né? Se não fizer acordo, lógico que a gente tenta fazer acordo e consegue, muitas vezes fazer acordo. Então tem uma semana da conciliação, agora em novembro. Quem tiver ação lá no fórum, pode entrar no site do tribunal que está lá. Pede uma conciliação, que nós vamos marcar. Ou eu, ou outro juiz, a gente vai marcar uma conciliação. Feita através de sejus, com pessoas especializadas. Que às vezes o próprio juiz não é tão especializado como é, por exemplo, uma pessoa formada em mediação e conciliação. Porque eles conseguem, né, captar tudo ali, tem assessor psicológico, as questões familiares, tudo isso. Infelizmente o nosso tempo aqui está terminando, né? Isso seria assunto para mais um programa, e o senhor vai voltar, obviamente, outras vezes, mas eu queria ir no bate-bola com o senhor aqui, o senhor topa? Um bate-bola? Vamos. Um ídolo do senhor? Eu faço o seguinte, meu ídolo, Jesus Cristo. Jesus. Eu vejo lá o sofrimento e tal, né? Jesus. Um time de futebol? Olha, né, a gente é obrigado a falar para quem torce, né? Eu torço para o Cruzeiro. Né? Mas na minha casa tem filhos que torcem para o Corinthians, né? Torcem para o Flamengo. Eu acho que é uma questão assim, né? Pessoal. Né? Pessoal. Mas eu torço para o Cruzeiro. Uma comida, um prato. Macarronada, eu sempre falo, igual minha mãe fazia quando eu estava na criança lá, macarronada. É coisa de italiano. Eu sou descendente de italiano.
Aliás, o senhor é descendente de Tiradentes. Vou Não, também. não é descendente. Não é descendente de Tiradentes. Eu sou parente em 11º grau, por exemplo, a minha 7ª avó, né? Bernardo Dantas, Catarina São Xavier. Quando Tiradentes fica órfão, ele e os filhos, eles vão para ele. Ele era médico, e aí que Tiradentes aprende, inclusive, a tirar dentes. Por isso, tinha 3 irmãos, 3 filhos, que eram padres. E os padres naquela época, sabe, latim, francês e tal. Eu acredito que Tiradentes aprendeu aquelas línguas lá e falar aquilo lá com os primos, né, no caso, os primos. E o Dr. Marcos Alves de Andrade, pelo Dr. Marcos Alves de Andrade? Vou traduzir em trabalho. Viu? Eu sempre falo isso, trabalho e família. Sempre eu falo isso. Em primeiro lugar na vida da gente é Deus, né? Mas daí vem família e trabalho. Trabalho é tudo. Eu sempre trabalhando e gosto muito de trabalhar. Então é isso, trabalho. Gente, então nós vamos terminando mais esse podcast. Quer dizer, é a nossa primeira edição dessa 2ª temporada. Iniciamos aqui com um bate-papo muito legal com o Dr. Marcos Alves de Andrade, né, diretor do Fórum da Comarca de Barbacena. Muito obrigado, Dr. Marcos, e até outra oportunidade aí para a gente bater mais um papo aí. Eu que agradeço estar aqui, né? Porque falar sobre o Poder Judiciário, falar sobre a vida da gente é importante, né? Para dar ênfase, né, a outras pessoas, inclusive, né? Porque ninguém sabe, às vezes, como você tem que agir, né? Eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista, não desista do sonho, tem sonho, estuda, trabalha, vai para frente, né? Deus te deixou um local lá. É isso. Muito obrigado. Então, um abraço a todos. Até a próxima. Um abraço.